Do maná do céu para você, bom dia. Maná de hoje, o juiz é Deus. Eu vou estar lendo lá em Juízes 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 4:9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Hoje, quando o Espírito Santo me acordou falando juiz é Deus, eu tive uma experiência. E aí, né, antes de continuar aqui, vou falar de ontem. Eu postei até um vídeo, uma foto, né, onde o Senhor falou a eternidade. Depois que eu gravei aqui, eu saí para caminhar e aí o Senhor me levou a olhar para o céu e quando eu vi em volta do sol aquela luz forte, mas tinha um círculo. Coisa mais linda. A foto e o vídeo talvez não deu para aparecer tanto, mas era tão nítido. E assim, aquele círculo ele era tipo colorido, tipo um arco-íris. Eu fiquei maravilhada, impactada. E ali, né, eu fiquei olhando para aquela luz forte. Ali o Senhor falava comigo sobre a eternidade. No entanto, que depois eu cheguei aqui, né, e fui pesquisar no Google, né, que significava o círculo. E aí ele fala ali da eternidade, né, que é associada à eternidade, né, que não tem nem início e nem fim. Olha que tremendo, o círculo ele não tem, né, o início e o fim. E aí fala da luz, né, e aí o sol ali fala da luz, né, e a luz era tão forte, né, não saiu tão nítido assim na filmagem, né, ali que eu gravei, mas a luz era tão forte e a luz fala do que? Da presença de Deus, da glória de Deus, e foi tremendo, e eu fiquei maravilhada, falei, nossa, tremendo, o Senhor falando da eternidade ali, trouxe aquela experiência, né, e eu quis compartilhar com vocês, até para você, né, cada vez buscar mais, ter intimidade com o Senhor, ele fala nos detalhes, nos leva a ter experiência, né, assim, maravilhosa, né. E foi quando hoje não foi diferente, quando ali o Espírito Santo falou, o juiz é Deus, eu dormindo, meio que dormindo, eu acordei e ali eu não entendi, eu falei, o juiz é Deus, o Senhor está falando do juiz, onde falou da eternidade. E a gente sabe que, né, que há um juízo final, né, então... Que aí eu fiquei pensando, nossa, tremendo. Mas eu falei, não, eu não tô entendendo. E aí foi quando o Espírito Santo, né, falava, o juiz é Deus. E nessa hora que eu falei, E aí, enquanto nisso, o Espírito Santo, eu tive como se fosse uma visão muito forte ali, que como se o Espírito Santo me levasse, falasse, ó, o juiz é Deus, como se ele estivesse me mostrando que era pro alto. Sabe quando a gente fala, né, que fala na passagem, na Bíblia, que fala, né, é do alto que vem meu socorro. É a mesma coisa que como se o Espírito Santo me tirasse, e desde eu olhar aqui, né, para situações que eu já vivi, falar o Senhor vai fazer justiça, né? Não, eu não pensei em nada disso. Eu pensei na hora, o Espírito Santo já me levou a pensar o juiz é Deus. É como se ele estivesse me mostrando, ó, o juiz é Deus, mostrando para o alto. E como se eu fosse para perto de Deus e aqui ficasse distante. Sabe quando fala que é uma distância tal? É como se eu me vi. É uma visão assim, como se eu me visse perto do Senhor e longe de tudo aqui. Eu não pensei em nada sobre o que eu já vivi. Não. Enquanto isso, que o Espírito Santo me falava, o juiz é Deus, é como se ele estivesse me mostrando. O juiz é Deus, é me trazendo. E ali eu senti exatamente como se eu ficasse pequena perto de Deus e, tipo assim, como se, sabe quando a pessoa te puxa para perto para te dar um abraço? É como se o Espírito Santo estivesse me levando para perto de Deus. E enquanto isso, ele falava, o juiz é Deus. E aí, nesse momento, né, que eu estava tendo essa visão, eu fiquei maravilhada, porque eu não pensei nada do que, o Senhor vai fazer justiça. Não, e aí, quando foi que o Espírito Santo começou a falar da justiça de Deus, da justiça. Só que aí ele estava falando, o juiz é Deus. Querendo dizer, é Deus que vai fazer a justiça. E aí, quando o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, foi quando eu pensei sobre ontem, a eternidade. Porque o Senhor está falando a eternidade, mas a gente vai viver o hoje, como se Jesus voltar hoje, é hoje. Então, quando o Senhor falou a eternidade, para a gente não focar só aqui, não pensar só no dia de hoje, o que nós estamos vivendo, lembra? Às vezes tá enganando de estar só aqui. Não, e a mesma coisa quando o Espírito Santo hoje me falou, o juiz é Deus. É ele que faz a justiça. É ele que é o juiz, né? O juiz dos juízes. E aí, trazendo aqui para a terra, tem o juiz. O que o juiz faz? Ele que dá, ele que fala o final, né? Vou levar para a justiça. Tem lá o juiz. É ele que vai
dar a decisão final. E ali foi quando o Espírito Santo ministrava ao meu coração do juiz é Deus, porque Deus, ele é o juiz dos juízes, né? E é tremendo isso, porque mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo me falava isso, é como se ele estivesse me tirando e trazendo para perto de Deus, e falando, o juiz é Deus, não olha para cá, não. E aí eu fiquei pensando, né? Eu poderia ter pensado ali, na hora, viajado em várias situações. Eu não tive nem esse tempo. Ele já como eu tive essa visão mesmo, dele me levando para perto do céu, para perto de Deus, e falando, o juiz é Deus. É me tirando, sabe? Me distanciando daqui. Olha, é tremendo isso, porque na hora eu poderia ficar pensando, o Senhor vai fazer a justiça. Sim, aí o Espírito Santo nesse momento falava da justiça. E aqui o Senhor não quer que a gente fique limitado só ao que a gente está vivendo aqui. A gente tem que saber que tem o juiz. Aqui na terra nós temos o juiz, que é Deus de todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Mas o Senhor quer que a gente pense no juízo final também. Porque o Senhor é justo com a gente, né? A pessoa fez, né? Por mais que ela acha que ela fez, ela ganhou, mas aí tem um juiz que é Deus. Sim, é isso que o Espírito Santo está falando. Mas a gente tem que lembrar da nossa parte também. Que o Senhor, nós também vamos prestar conta para o Senhor. E se a gente fizer algo, o Senhor também vai ser justo com a gente. Entendeu? Ele vai ter a justiça. O Senhor é justo. No entanto, que aí quando ele me levou a ler Juízes 4, 9 e 4 fala de governo. Lembra? Tudo que o Senhor nos dá aqui é para a gente governar, né? Pra gente cuidar, multiplicar, e depois nós vamos fazer o quê? Devolver para o Senhor, porque é dele para ele, ou seja, nós vamos prestar conta. Lembra? Então vai ter o juízo final. E aí foi quando o Senhor falou, mas aqui ele também é justo. E quando ele me leva para o 9, aqui ele fala o quê? Do fruto do Espírito. Por quê, né? A Débora, ela foi uma juíza e uma profetisa. Ela era uma profeta do Senhor. E Baraque, né? Ali que fala, né? Ele tinha recebido uma ordem do Senhor, que ele era um líder, para libertar o povo que estava oprimido. E ele falou, se você ler ali antes ali, ele falou para Débora, chamou ela, porque sabia que ela era uma mulher de Deus e ela era uma juíza. No entanto que, se você ler ali, a história dela é linda, ela atendia debaixo de uma palmeira. Ela era uma juíza e uma profeta. As pessoas iam lá com ela debaixo da palmeira e ela ali, né? Ela era uma juíza. Olha que tremendo. O escritório dela era debaixo de uma palmeira. E aí, quando fala ali, né? Baraque, ele fala para ela que só vai se ela for. Ele não confiou nele, que o Senhor já tinha falado para ele que ele ia vencer. Não, ele falou, só vou se você vai. E aí ela fala, mas a honra não vai ser para você. A honra não vai ser para você, tipo assim, eu vou com você, ó, entendeu? Da justiça de Deus, que Deus é justo, por isso que hoje o Espírito Santo me falava, o juiz é Deus. Por mais que alguém possa te querer, né, vamos dizer assim, aproveitar da situação, querer te usar, né, para sair ganhando, Deus tá vendo? No entanto que hoje, a hora que o Espírito Santo falou para mim, o juiz é Deus, ele me trouxe não para focar nas situações, mas para focar em quem é o juiz, que é Deus. E aqui falando exatamente de Débora, ela falou, eu vou, você vai ganhar, mas a honra não vai ser sua. É tremendo isso, é tremendo, porque aqui, e aí fala do fruto. O fruto vai aparecer, porque o 9 é o fruto do Espírito. É o que o Senhor está fazendo em nós. Então, assim, vamos trazer, né? Às vezes alguém vai falar, vou levar a G lá, porque, né? Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa não tem a confiança nela. Não, vou lá chamar a G lá e vou levar a G, mas vai achar que vai ganhar. Não, Deus é justo. Deus é justo. Ele vê e ele faz a justiça. É tremendo, porque quando o Senhor, aí nisso, quando o Espírito Santo me levava a entender que Deus era o juiz, ao mesmo tempo ele me falava da justiça de Deus, que Deus faz a justiça e que Deus é a justiça. É tremendo, porque ele me trazia a entender que não é para eu focar assim, aqui, nas situações, focar em Deus, mas ao mesmo tempo ele falava, Deus vai fazer a justiça, Deus é justo. É tremendo, porque ela fala da honra. Ou seja, a honra não vai ser para você. Você vai ganhar, mas a honra não vai ser sua. Ou seja, não passa nada despercebido do Senhor. Só que aí traz para o 9, para o fruto do Espírito. Ou seja, tudo a gente vai mostrar o fruto, é o que a gente pratica aqui. Da mesma forma que o Espírito Santo me falava, o juiz é Deus, é da mesma forma se a gente fazer algo também contra o próximo, Deus é justo.
Não pensa nós que vamos estar ganhando. Que às vezes a gente só quer pensar na parte de Deus, Deus vai fazer justiça. Não, fulano fez isso comigo, Deus vai fazer justiça. Mas a gente também tem que pensar na nossa parte. O que nós estamos plantando? Porque Deus também é justo. Deus não vai ficar do nosso lado só porque a gente está achando. Lembra da gente achar que a gente está enganando, que a gente está vivendo uma coisa, a gente não é? O Senhor conhece o nosso coração. Então, que da mesma forma que a gente pensa, o Espírito Santo falava comigo assim, ó. Foca para Deus, não foca nas situações. Porque se a gente focar nas situações, é onde a gente peca, é onde a gente começa a murmurar, é onde a gente começa, né, a desejar mal, onde a gente começa a matar, lembra? Matar a própria pessoa, falar, fulano fez isso comigo, isso. Não. Por isso que o Espírito Santo não me levou a pensar em nada. O Espírito Santo me trouxe para Deus. Ele falava, é como se ele falasse, olha para o alto. É a mesma coisa, é como se ele falasse, olha para o alto. Mas não foi ele falar, olha para o alto. É como se ele me levasse para Deus. Ele falava, o Senhor, o juiz é Deus. Foi tremendo. E ali eu fiquei assim, falando, meu Deus. Ao mesmo tempo, como que eu vou, né, falar sobre isso? Mas é tremendo para a gente entender. E aqui o Senhor está falando para a gente que, né, do governo, que a gente tem que governar tudo que o Senhor nos dá, né? Nós vamos prestar conta, vai ter o juízo final, sim. Mas também a gente tem que lembrar do dia de hoje, porque é para a gente viver o hoje. E aí o Senhor está falando tanto da justiça, que Ele vai fazer a justiça. Quem, né, fez algo contra nós, mas também Ele também está mostrando para nós que se nós fizermos, Ele também é justo. Então, ele é justo. E aqui fala do fruto, é o que nós plantamos, é o que onde a gente mostra o nosso fruto. Nós vamos mostrar qual fruto que nós vamos, qual semente, né, que vai dar um fruto bom ou um fruto podre, né? Vamos falar assim. Então, o Senhor, Ele é justo. Entende? Porque a Débora ali, ela poderia ir, né? Sabia já que ia ganhar tudo, beleza? Porque ele falou, eu vou se você for. Ele estava confiando nela. Então, assim, mas ela falou, mas a honra não vai ser sua. Entende? Então, assim, Deus, Ele vê todas as coisas. E aí, é tremendo, né? E o Espírito Santo vai falar mais ao nosso coração e saber que hoje é o Senhor falando da justiça dEle também. É da justiça. Porque quando o Espírito Santo me falou, o juiz é Deus, ou seja, quando falar o juiz vai dar o decreto. É o juiz que dá a última palavra, não é? Aqui na terra. E também com o Senhor não é diferente. É o Senhor que é o juiz de tudo. Dos juízes também aqui. Então, o Senhor é justo. É tremendo, né? E eu queria fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos acordar com a Tua misericórdia, da gente poder viver mais um dia, Senhor. E, Senhor, que nós possamos ter essa misericórdia também com o nosso próximo, Pai. Que nós possamos lembrar, Pai, que o Senhor é amor, Pai. E hoje o Senhor falando, né, a hora que o Espírito Santo começou a ministrar, que o Senhor é o juiz. Pai, que nós possamos saber que nada passa despercebido, Pai, que nós possamos focar em Ti e saber, Pai, que a última palavra vem de Ti, Pai. Que o Senhor faz a justiça e quando o Senhor fala, é o Senhor que dá a última palavra. É o Senhor que faz todas as coisas. O Senhor não fica do lado de um, do outro. Não, o Senhor é justo. O Senhor honra, Senhor, quem às vezes a gente acha, Senhor, que estamos despercebidos. Não, mas o Senhor é justo, o Senhor já está falando, e foi assim que o Espírito Santo me levou a entender, olhar para Ti, saber que também, Senhor, o Senhor está falando aqui que tudo é do Senhor e é para o Senhor, por isso que o Senhor nos leva a governar, Pai, mas tudo nós estamos gerando um fruto, que nós possamos, ó Pai, multiplicar isso, mostrar o fruto, ó Pai, da justiça, de ser honesto, de ser justo, ó Pai, porque vamos prestar conta para Ti, e o Senhor é a justiça, o Senhor é o juiz, e é o Senhor nós vamos prestar conta no último dia também, Senhor, mas que nós possamos viver nesse dia hoje refletindo e pensando e praticando e gerando fruto, ó Pai, da justiça do Senhor e sabendo que o Senhor vê todas as coisas e o Senhor é o que dá a última palavra. Assim é minha oração, Pai, já te louvando e te agradecendo por esse dia, por todas as coisas, Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nos purifica e nos limpa, Pai, e nos leva a viver com a verdade, com a justiça do Senhor. Assim é minha oração, já te louvo e te agradeço no nome, que há poder no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e dá seu like, abençoe outras vidas, tchau.